E até hoje eu estou envolvido nisso, porque quando eu vou por uma competição, seja ela no Brasil ou sobretudo fora do Brasil, que envolve deslocamento, viagem, aquela frio na barriga de você sair do país para competir, para representar a sua bandeira e para você buscar um resultado, seja qual for ele, o seu resultado, né, um compromisso seu com você mesmo, não precisando mostrar nada para ninguém, no fundo é isso, né? Quando eu saio para buscar um resultado, é para mim o resultado, não é para os outros. Sejam todos muito bem-vindos ao seu Carreira e Negócio. Hoje tenho o prazer de ter comigo aqui Nato Amaral, um dos maiores ultramaratonistas brasileiros, representante no Brasil da Comrades, que ele vai contar pra gente o que é essa super ultramaratona, além do escritor desse livro aqui, 90 quilômetros, falando sobre a trajetória dele, falando sobre as provas, falando sobre preparação. Achei o livro fantástico e, na verdade, Nato, até queria comentar uma coisa. Eu sempre quis entrevistar escritores brasileiros. Então, você é o primeiro que eu consegui trazer aqui. Então, eu agradeço demais a sua presença. Seja muito bem-vindo ao Carreira e Negócios. Muito obrigado, Paulo. Eu que agradeço o convite. É uma honra estar aqui com você e poder compartilhar um pouquinho da trajetória que eu venho traçando, né? Não vou falar só de passado, mas vamos falar de projetos futuros também. E vamos lá. Então, as ordens aí, você dita o ritmo. Não, perfeito, perfeito. Nato, então vamos fazer o seguinte, vamos começar com no momento que você está agora da vida, eu acho que isso é importante as pessoas entenderem. Eu sei que você já correu a Conrads 16 vezes, mas você também é engenheiro civil, você também trabalha. Conta um pouquinho o momento que você vive, as coisas que você tem que equilibrar no seu dia a dia. Hoje eu estou com 50 anos, completei 50 anos no final de 2021. E depois de uma longa trajetória, desde que eu me formei como engenheiro civil em 1995, né, que eu me formei, já faz 27 anos, em 2018 eu me tornei empresário, ou seja, hoje eu conduzo o meu próprio negócio. Trabalhei muitos anos em grandes empresas, em médias e grandes empresas, do segmento de construção e incorporação do mercado imobiliário aqui, sobretudo aqui de São Paulo. E há 4 anos que eu conduzo e dirijo o meu próprio negócio, eu e mais 2 sócios. Então, estou num momento bastante maduro e bastante consciente aí do desenvolvimento da minha carreira e do meu negócio. Os negócios vão indo muito bem, por sinal, graças a Deus. O mercado tem nos favorecido também e a competência também que nós temos colocado frente aos nossos projetos e prestando serviço aos nossos clientes tem sido também fatores preponderantes de sucesso aí para a nossa empresa. E, claro, em relação ao treinamento que você falou das ultramaratonas, comecei a correr, já falando um pouquinho da minha trajetória, comecei a correr em 97, ou seja, faz 25 anos, né, que eu comecei a correr, e a minha primeira Comrades foi em 2001. E, enfim, eu consigo, com muita dedicação, com muito empenho e, obviamente, com muita disciplina, conciliar o meu trabalho profissional, meus afazeres profissionais, uma dedicação da vida pessoal e familiar com a rotina de treinamento que é muito pesada, é bem puxada. Então, assim, não é fácil, exige realmente muita dedicação, muito planejamento, mas é algo que eu tenho conseguido realizar com sucesso aí nesses últimos 25 anos, desde que eu ingressei digamos, no segmento da corrida de rua. E agora é um momento que as coisas estão um pouco mais fáceis ou mais difíceis? Estou perguntando isso porque você conseguiu estruturar a parte da sua própria empresa, seu próprio negócio, versus quando você estava começando como engenheiro, ou seja, imagino que o tempo era um pouco menos flexível. Então eu queria entender, agora é mais fácil do que foi antes? Foi ficando mais fácil ou foi ficando mais difícil? Eu diria que, assim, se eu for avaliar ao longo desses anos, desses últimos 25 anos, no caso, né, assim, as mudanças que eu sofri ao longo dos anos sempre teve prós e contras, porque teve épocas em que eu tinha muito menos controle do meu tempo, quando eu trabalhava para outras empresas, e às vezes a dedicação envolvia sábados e domingos. Em outras épocas não, minha dedicação era muito mais focada nos dias úteis, digamos assim, né, e não tinha uma dedicação aos sábados e domingos, ao passo que hoje, como eu sou dono do meu próprio negócio, as pessoas às vezes se enganam achando que
tem controle do tempo, às vezes é o contrário, né? Você realmente vira muito mais escravo do tempo, porque você se dedica àquilo que é seu assim, não tem hora também para nos acionarem e para você dar uma resposta, alguma demanda para uma necessidade de um cliente, por exemplo. Então, assim, tentando responder a sua pergunta, eu procuro planejar muito bem a minha agenda de compromissos para atender todas as demandas que eu tenho do meu negócio e dos meus clientes, em hipótese alguma prejudicando a qualidade do trabalho que nós precisamos entregar recorrentemente e, obviamente, separando um horário do dia, que é o meu tempo, né, para a minha dedicação ao esporte, à família, ao lazer. E, sobretudo, aos finais de semana, aos finais de semana, de fato, é justamente quando eu tenho uma dedicação muito maior aos treinos, é quando eu estou mais confortável, não precisando me dedicar muito à empresa, salvo alguma situação bem pontual ou esporádica que realmente precise de mim ou de alguma atenção especial minha num sábado ou raramente no domingo. Então, assim, é algo que é perfeitamente possível, na minha realidade, ok? É perfeitamente possível de conciliar, mas não que seja fácil e não que deixe de exigir uma enorme dedicação. Eu acho que isso que é a parte interessante, né? Ou seja, você topa o desafio, encara, se organiza, se planeja e faz acontecer. Essa é uma habilidade que eu acho que é importante para tudo, né? Não só para o esporte. É legal ver você trazendo isso nos dois espaços, né? E, Nato, eu não podia deixar de perguntar, a influência do esporte, claro, corrida de rua é uma paixão, vem crescendo bastante no mundo inteiro, mas a influência do esporte veio da sua própria família, não foi? Eu acho que tem uma história do seu pai, ser jogador de polo, como isso surgiu para você? Sim. Desde pequeno, Paulo, meu pai teve sempre a vida ligada ao esporte, principalmente ao polo aquático, né? Meu pai, desde muito jovem, ele foi jogador de polo aquático e jogou durante décadas, eu diria, e quando eu nasci ele ainda jogava polo. E, obviamente, eu quando criança já fui para aula de natação, como quase todas as crianças, né? Muitas crianças fazem, né? Mas aí eu segui na aula de natação durante alguns anos, bons anos, e da natação, que foi uma importante preparação, já migrei direto para o treino de polo aquático. Isso eu tinha 11 anos de idade. Quando eu saí da natação e fui para o polo, eu tinha 11 anos de idade. E joguei polo aquático por mais de 10 anos, enfim, me destaquei na minha faixa etária, naquela época que eu jogava e tudo mais, e essa influência do meu pai, não só por ele ter jogado, por ter estimulado sempre meus irmãos, e por eu ter sido criado numa atmosfera, num ambiente rodeado de atletas, porque eram os amigos dos meus pais, eram os meus primos, eram os filhos dos amigos dos meus pais e os amigos dos amigos, e aí no caso eu fazia um esporte, quando eu saí da natação fui para o polo, é um esporte coletivo, então você tem todos os amigos lá do time e das demais categorias ou faixas etárias, e aí você faz amizade com os jogadores dos outros clubes que são seus adversários, mas acabam se tornando amigos também, obviamente. Então, tudo isso, essa atmosfera, esse ambiente de competição, de esporte, isso sempre me fascinou. E até hoje eu estou envolvido nisso, porque quando eu vou para uma competição, seja ela no Brasil ou, sobretudo, fora do Brasil, que envolve deslocamento, viagem, aquela frio na barriga de você sair do país para competir, para representar a sua bandeira e para você buscar um resultado, seja qual for ele, o seu resultado, né, um compromisso seu com você mesmo, não precisando mostrar nada para ninguém, no fundo é isso, né? Quando eu saio para buscar um resultado, é para mim o resultado, não é para os outros. Então, essa atmosfera dessa adrenalina pré-prova, a emoção de você estar durante a competição, durante uma maratona, durante uma ultramaratona e se aproximando do pórtico de chegada, enfim, todo esse universo, esse ambiente me fascina muito, até hoje, obviamente, e para sempre, assim espero. Por isso que eu tenho um vínculo muito grande com essas atividades, com essas competições, né, com esses grandes desafios, como é o caso da Comrades, e uma meta bastante arrojada aí para ser alcançada nos próximos anos. Aquela sensação, aquele frio na barriga, nos minutos antes de passar no pórtico, eu acho que é uma das melhores sensações de todas, né? Você tá ali no auge, se preparando, realmente é uma coisa muito boa. E só sabe quem já competiu alguma vez, mesmo que seja uma competição sem nenhuma finalidade de pegar pódio, né? Mas ainda assim,
esse movimento de pessoas, tudo aquilo é muito gostoso. Nato, agora vamos fazer o seguinte, vamos falar um pouquinho da Conrads, porque essa prova, quando eu ouvi dela a primeira vez, foi até de um amigo em comum que a gente tem, que é o Luiz Mansur, contando que ele, me falando o que era a prova. Eu falei, nossa, 90 quilômetros, com essa diferença de altitude. E o que era pior, depois ele me contou que tem a prova ao inverso. Então eu falei, eu queria que você me contasse um pouco da história da Conrad, tanto dos dois caminhos, e vou até pedir para o editor, enquanto você comenta, colocar algumas imagens da prova, a própria altimetria aqui para o pessoal ver também. A Primeira Guerra Mundial foi de 1914 a 1918. Terminada a Primeira Guerra Mundial em 1918, um dos combatentes do exército sul-africano, chamado Wyk Clapham, decidiu homenagear os combatentes mortos em combate, né, na guerra. E essa homenagem ele queria fazer algo diferente. O sonho dele era criar um memorial vivo que representasse a dor e o sofrimento e homenageasse aquelas pessoas que perderam a vida em defesa da pátria. E essa homenagem que ele criou foi uma corrida de 90 quilômetros entre duas cidades da África do Sul, uma chamada Pietermaritzburg e a outra Durban, onde os atletas tinham que percorrer correndo num tempo limite de 12 horas, a distância entre essas duas cidades, e ao final cruzava o pórtico de chegada e tal, recebia a medalha, e esse era o evento que ele criou, e a primeira edição foi realizada no ano de 1921. Foi a primeira edição da Conrads, 24 de maio de 1921, com 34 atletas largando e 16 atletas cruzando a linha de chegada. E aí, assim foi realizada a primeira edição da Conrads Marathon, uma prova que, a partir do ano seguinte, passou a ter a tradição de inverter o percurso a cada ano. Então, num ano ela é um percurso predominante de subida, no outro ano predominante de descida, porque uma cidade está no nível do mar e a outra está na montanha. Então, de lá para cá, em todas as edições, quase sempre, com raras exceções, a prova de um ano para o outro invertiu o percurso. Raros os anos que foram 2 anos seguidos no mesmo sentido. E no ano 2000 ela entrou no Guinness como a maior ultramaratona do mundo, com 23 mil e tantos atletas inscritos, né? Lembrando que na primeira edição tinham 34 pessoas, no ano 2000 tinham 23 mil pessoas. E atualmente tem atingido um público dessa ordem de grandeza, na casa de 20 mil atletas anualmente, sendo perto de 100 países representados lá, correndo na África do Sul. Essa é basicamente a história de como foi concebida e criada a Conrads, e ela é uma prova, não é mais do que uma corrida, ela é uma experiência de vida, é uma prova transformadora, porque Conrads, a palavra Conrads em inglês significa camaradas, então é a maratona dos camaradas, então muito mais do que o espírito de uma pessoa que vai lá para participar de uma competição, de uma corrida de rua, é o espírito de camaradagem da pessoa que está indo lá não só para correr, mas para ajudar as pessoas que estão ao seu redor. E além disso, muito além disso, quase grande parte das pessoas que estão lá participando também estão contribuindo para projetos filantrópicos de entidades sul-africanas que fomentam a educação, fomentam a preservação do meio ambiente, fomentam o cuidado e, digamos, a diminuição do risco de extinção de algumas espécies animais lá da fauna sul-africana e assim por diante. Então, assim, é algo bem maior do que apenas uma corrida, mas sim um projeto de vida, uma pessoa traçar um plano de se preparar durante meses ou anos para cruzar o Atlântico, no nosso caso, que moramos no Brasil, né? Cruzar o Atlântico, pousar na África do Sul e participar de um evento dessa grandiosidade. Então, é realmente emocionante e muito gratificante ter a oportunidade de fazer o que eu e muitos outros brasileiros que vamos todos os anos temos feito em prol da África do Sul e em prol também do próprio Brasil. Nato, eu não sei se você sabe a origem da palavra camarada, mas essa expressão ela surgiu porque era muito perigoso em épocas medievais e inclusive anteriores a isso. Era muito perigoso você dormir, né? Você estava em um ambiente que não existia polícia, não existia segurança.
você tinha um grupo de pessoas que você confiava para dormir com você. Aí que surgiu a palavra camarada, aquele que está na mesma câmera que você. Eu achei que quando você comentou da Conrads, eu nunca tinha feito a associação, né, de Conrads com camaradagem, e porque essa história faz todo sentido. Corrida de rua tem muito disso, de você estar competindo contra você mesmo, né? Não é o pódio que importa, mas o grupo que está ali. E deve ser uma experiência fantástica, né? Uma prova que foi criada para ressaltar essas características. Então, eu fiquei bastante apaixonado com a ideia da corrida. Que é o seguinte, você comenta no livro, você fala de preparação física, eu sei que a preparação física é bastante específica para cada genética, para cada pessoa, para cada esporte, mas a preparação mental é algo que eu queria abordar um pouco mais, porque alguém que consegue suportar a carga de atividade física, a carga de dor física também, né? Eu nem entrei nesse assunto, mas você começou uma Conrad com a fratura na tíbia, se não estou enganado. Eu não consigo imaginar a dor de começar a correr, mas eu queria entender mais sobre como você faz a sua preparação mental para dar conta desse desgaste físico e também, obviamente, do trabalho do dia a dia, né? Como é que é a sua preparação mental? Sobre a preparação mental, Paulo, assim, é tão pessoal, né? Cada um tem uma estratégia, cada um tem uma característica, mas assim, eu acabo durante toda a jornada de preparação acaba sendo para mim um processo de aprimoramento e de treinamento do corpo nos treinamentos, né, nas corridas, na musculação e tudo mais. Você acaba treinando o corpo, treinando o cardio, né, o coração, se sujeitando a treinos em ambientes muito frios ou muito quentes, e você se sujeitando também a treinos com altimetria totalmente plana ou totalmente acidentada ou mista, terrenos mais regulares e terrenos mais acidentados. Tudo isso faz parte da preparação de deixar o seu corpo apto a superar qualquer situação, enfim, grandes adversidades que você possa estar objeto de ter que enfrentar no dia da competição. Muito bem. E o que eu costumo fazer é um trabalho de mentalização. À medida que eu estou na jornada de preparação, eu vou mentalizando pequenas etapas do treinamento, seja mesmo o treino que eu vou fazer amanhã cedo, hoje à noite, ou o treino que eu vou fazer no próximo fim de semana, que é um treino bem mais longo. Eu vou mentalizando aquilo, e durante o treino, que é a hora da verdade, eu vou passar por momentos de desconforto, né? Desconforto físico, desconforto às vezes gástrico, desconforto de temperatura, pode estar num dia muito quente, desconforto também por estar num dia muito frio, ou num local muito seco ou muito úmido, e desconforto também pelo desgaste muscular, por estar horas e horas praticando aquela atividade, num treino muito longo, me refiro, né? E nesse momento que você está realmente se preparando para enfrentar o grande desafio, que é o dia da prova, o dia da competição. Porque se você não superar essa dificuldade no treinamento, significa que você provavelmente não estará apto para superar no dia da prova. Então, quando eu faço um treino de 50 quilômetros, não adianta no quilômetro 30, e no quilômetro 30 já está desconfortável, porque é um volume acumulado bastante considerável, os 30 quilômetros. Não adianta no quilômetro 30 você, vou desistir porque agora estou cansado, estou com dor, estou com algum desconforto. Não, é nessa hora que vale a sua experiência, a sua motivação, a sua determinação de seguir além, se seguir além e fazer o que eu chamo de quilômetro extra. É aquele a mais que você vai digamos, você vai naquele dia colocar um esforço a mais, um sacrifício a mais, para você, ao final do treino, você falar: hoje eu cumpri o que eu precisava, hoje eu estou com um dia ganho porque eu realizei aquilo que eu me propus a fazer. Nato, só uma pergunta. Você chega a visualizar a prova em si? Como você já fez a Conrad várias vezes, ou outras provas várias vezes, você chega a visualizar trechos dessa prova ou tentar se imaginar fazendo? Bem colocado. Bem colocado, muito bem colocado, e eu realmente esqueci de falar. Eu até coloco no livro uma técnica chamada de déjà vu. Ou seja, déjà vu, aquela palavra em francês, né, que é muito comum a gente usar esse termo, né? Quando você fala, eu tive um déjà vu, é assim, tipo, acho que eu já vi isso antes, sabe? Quando você
aquela sensação, puxa, eu já estive nesse lugar, ou então, puta, eu já vi essa pessoa antes, eu te conheço de algum lugar, é o chamado déjà vu. Eu uso essa ideia, eu visualizo, eu mentalizo tanto a prova, mas mentalizo tanto nos treinamentos, nos pequenos treinamentos, às vezes um treino de 10 quilômetros, assim, uma distância relativamente curta, né, para uma prova de 90, eu me visualizo me aproximando da chegada, me visualizo no percurso. E se eu não conheço, digamos que no caso eu conheço, por já ter feito 16 vezes, mas se é uma prova que eu não conheço o percurso, eu pesquiso na internet, seja com, sei lá, perfis no Instagram, YouTube, Google Street View, enfim, recursos não faltam para você conseguir visualizar trechos do percurso, de modo que você no treino consiga tentar criar um cenário mental, né, positivo, que você se enxergue, enfim, participando da prova, aquele público te impulsionando, os outros atletas correndo ao seu lado, e você, enfim, enxergando o pórtico de chegada, o pórtico da linha de chegada, enfim, são situações como essa que eu acabo adotando. Isso é motivador. Isso também transporta o atleta para uma sensação de realidade mesmo, de você realmente já estar no treino, já vivenciando a realidade da prova. Essa técnica eu acho fantástica, eu realmente pratico bastante e recomendo muito. Nato, no seu livro você menciona várias vezes a importância do teu Branca, que era o seu treinador, né? E eu queria aproveitar para você falar um pouquinho mais da relação e da importância dos mentores, nesse caso específico, né, um treinador, mas qual é a importância para você ter mentores e ter um treinador para te ajudar a se desenvolver, a te ajudar a conseguir seus objetivos? O Branca é um cara especial demais, um irmão para mim, ele é meu treinador desde 1998 e além de ser um excelente profissional de educação física, assim, um extraordinário treinador, ele tem uma sensibilidade muito grande no trato humano, né, de entender, enxergar como é que a pessoa está se sentindo, como é que ela está se sentindo naquele dia, se ela está numa condição de um astral muito elevado, com muita energia, com pouca energia, se está muito preocupado, se está, às vezes ao inverso, né, muito radiante, assim, de alegria, porque as coisas estão fluindo muito bem, e isso ele acaba sendo também ele acaba sendo um papel de às vezes um psicólogo até, de chegar junto de você e fazer uma conversa franca, pô, o que está acontecendo e como é que a gente pode equacionar isso para que você faça as coisas voltarem para o trilho e ser feliz naquilo que você faz, né? E ele acaba sendo um mentor, respondendo sua pergunta, Paulo, ele acaba sendo um mentor também porque muito do que eu planejo, do que eu traço, algum norte eu acabo pedindo para ele, alguma opinião, uma rápida conversa, uma troca de ideia enfim, ele acaba tendo um papel fundamental aí nas minhas decisões e no meu planejamento. Por isso, não à toa, não só eu, tá? Não é uma coisa que exclusiva minha, mas não à toa eu e muitos dos alunos dele chamam ele de mestre, né? Porque para nós ele é realmente um mestre, uma pessoa com uma capacidade incrível e uma sensibilidade fora do normal para entender, enxergar e dar um direcionamento para o que cada um de nós precisa fazer. E ele cuida de cada um de nós com tanto amor e carinho que é como se estivesse dando um treino para um filho, basicamente. É o que ele faz conosco. Então, é uma pessoa que eu tenho grande admiração de fato. E qual seria seu ponto fraco, Nato? E como é que você lida com isso? Você sabe que essa é uma pergunta, para mim, claro, e para qualquer pessoa, né? Perguntar o ponto fraco é uma pergunta bastante difícil, né, de responder, porque envolve uma reflexão muito grande, né, de você realmente identificar e reconhecer e mais do que isso, né, externar, né, qual é o ponto fraco. Assim, mas muitas vezes, eu tenho alguns lapsos de desmotivação na jornada, né? Não estou dizendo, não é permanente, não é pontual, mas em alguns momentos, assim, acaba sendo pontual, sim. Não é permanente, não é um período de longa duração, mas em alguns momentos eu acabo tendo lapsos de desmotivação.
prestes a desistir, mas não desistir do projeto como um todo, mas às vezes é desistir do treino de hoje, por exemplo. Hoje eu estou desmotivado para treinar, mas é no treino de hoje, não é que eu estou desmotivado para treinar os próximos 6 meses. Não, hoje eu estou desmotivado para treinar. Por isso que eu falo que ele é pontual, sim. Como é que eu corrijo isso? Lembrando, focalizando, mentalizando o resultado final, aquilo que eu vou buscar. E que, para mim, para as minhas aspirações, é algo muito grande e é muito importante. Se fosse, vou fazer o exemplo inverso, tá? Se fosse para mim, para as minhas aspirações, algo de pequena importância ou de não grande relevância, fato que eu desistiria. Mas como não é o caso, e agora respondendo com clareza, é algo que para mim é realmente muito grande, importante demais eu realizar esse sonho, realizar essa missão, que para mim realmente acaba sendo uma missão de você se dedicar durante muitos meses, se abdicar de muitas outras coisas para poder fazer aquilo. E você vai concretizar num único dia, que é o dia da competição. Você não concretiza isso. A preparação é em toda a jornada, mas a concretização de fato é naquele dia que você vai pôr em prática desde o tiro de largada até o limite final para cruzar o pórtico de chegada. Nato, teria alguém que você acha, ou uma ou duas pessoas que você acha que valeria a pena vir aqui para o Carreira e Negócio para contar a história deles também, a história profissional, para ajudar outras pessoas? Quem seriam as pessoas que você gostaria de indicar? Eu penso numa grande amiga minha, a Edna, por uma razão. Ela tem uma trajetória incrível. Hoje ela é mãe de 3 meninas, sendo uma adulta e as outras 2 do segundo casamento são gêmeas. E também envolvida no mundo da corrida, tem uma vivência internacional extraordinária, porque ela já morou em vários outros países além do Brasil. E assim, ela tem uma trajetória, uma história de vida bastante marcante e tocante aí para poder compartilhar. E sem dúvida, até fazendo paralelo também com vida profissional, o marido dela é um grande executivo de uma multinacional. Eles moram em São Paulo hoje. E tenho certeza que a Edna pode contribuir demais aí, enriquecer muito uma próxima edição do seu podcast. E só complementando ela, dentre as maratonistas que eu conheço, ela é uma das que tem a mandala da Majors, ou seja, ela já fez as 6 grandes maratonas do mundo, que são Nova York, Chicago, Boston, Berlim, Londres e Tóquio. Perfeito. Edna, já fica o convite aqui. Quando esse podcast for no ar, eu vou te marcar para você vir aqui com a gente, para ter um papo e contar a sua história. E o último ponto, Nato, onde as pessoas conseguem continuar a conversa com você, alguma rede social que você prefere e também onde as pessoas conseguem fazer a aquisição desse livro aqui? Maravilha, vamos lá. Eu acho que a melhor rede social mais fácil é o próprio Instagram. A minha conta no Instagram é @natoamaral, tudo junto, então super fácil de achar. Qualquer um aí dá uma busca em @natoamaral, vai me achar facilmente. Pode me mandar uma mensagem direta, eu vou responder prontamente. E em relação ao livro, idem. Pode me mandar uma mensagem pelo próprio Instagram e eu combino com a pessoa a forma de envio, os valores e mando com dedicatória, vai ser um enorme prazer. Para mim é muito gratificante quando tem alguém solicitando mais uma edição do meu livro, já foram mais de 2.000 exemplares vendidos, é um sucesso, é um dos grandes sucessos do segmento da corrida, o livro que eu escrevi, agradeço muito a isso, essa popularidade, porque ele realmente caiu no gosto, muitas pessoas elogiam demais. As que criticaram não me falaram ainda, pelo menos se existem, não, espero que não existam, mas se existem ainda não chegou até mim. As pessoas realmente gostam muito. Enfim, fico à disposição para marcar uma conversa. Se alguém quiser conversar comigo sobre a Comrades, me mandando uma mensagem, a gente pode escrever um para o outro, ou deixo meu telefone também no próprio Instagram e a pessoa me liga, ou eu ligo para ela e a gente pode conversar, ou se morar em São Paulo, até se encontrar pessoalmente para tomar um café, ou quem sabe um treino. Então, eu sou super disponível e fico pronto para atender a qualquer um, porque até como embaixador que sou da Comrades,
esse é um dos meus papéis, né? De ter essa disponibilidade em promover a prova, em estimular, incentivar a prática do esporte, incentivar o espírito da Comrades, que é o espírito de camaradagem, e tudo que envolve a Comrades, como eu falei, a filantropia, ajuda ao próximo, e muito mais do que uma simples corrida, é uma transformação de vida. Bom, foi um enorme prazer ter você aqui. E, pessoal, esse foi o Carreira e Negócios, hoje com a ilustre presença de Nato Amaral. A gente fica por aqui. Até o próximo vídeo. Forte abraço a todos. Muito obrigado, um abraço.